observamos um texto em João, Evangelho de João, capítulo 7 de João. Versículo 38 e 39. Diz assim: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água da vida. Ou rios de água viva. O versículo 39 diz assim: isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber aos que nele crescem. Pois o Espírito até esse momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Quando nós pensamos em dois servos, nós não vamos focar nesses dois servos, mas vamos falar rapidamente o que eles viram, tanto com relação a Moisés quanto com relação a Saulo. Há uma grande semelhança entre a visão, porque é o assunto ali do capítulo 3. O que Moisés viu foi o quê? Uma sarça se queimando no deserto. Mas é claro que uma sarça se queimar no deserto não é algo sobrenatural. Aliás, é algo natural. Mas o que não era natural é que aquela sarça não se consumia. E isso era algo anormal. E Moisés percebeu isso. E ali há uma questão de visão. O que Moisés viu? O que Saulo de Tarso viu? Então esses dois servos, Moisés, Saulo. Sabemos que Saulo foi derrubado na estrada de Damasco por aquele que ele conhecia ser o Deus, o Jeová. E é muito interessante essas duas semelhanças. Moisés, na sua história, ele viveu então 40 anos no Egito, viveu mais 40 anos então no deserto, que é onde ele está, no deserto de Midian, com o seu sogro, e mais 40 anos com o povo, com aquela congregação no deserto. Então, a primeira coisa que nos interessa é que Moisés precisava, assim como Saulo de Tarso, que foi chamado para ser um cooperador da edificação da igreja de Deus, ser participante dos próprios sofrimentos a favor do seu corpo, que é a igreja de Cristo. Então, assim como Moisés tinha uma carga de conduzir um povo, assim também Saulo tinha sua carga de dar continuidade à edificação do corpo de Cristo. E tanto um como o outro necessitavam daquilo que nós chamamos, e daquilo que a Bíblia chama de a visão espiritual. Tanto Saulo como Moisés não tinham condições nenhuma de edificar, vamos colocar dessa maneira, de edificar um tabernáculo, e nem Saulo de edificar a casa de Deus, que é a igreja. Tanto um como o outro, assim como nós, somos incapazes de edificar, a não ser que o Espírito abra os nossos olhos e nós venhamos a ter verdadeira visão espiritual e olhos espirituais, para que venhamos a enxergar a natureza de Cristo e a natureza da igreja. Porque nós estamos falando de duas realidades espirituais. Nós precisamos ver a Cristo, mas não o nosso Cristo em primeiro lugar. Precisamos ver o Cristo de Deus. E precisamos ver a igreja de Deus. Antes de sermos participantes com Cristo, precisamos conhecer o Cristo de Deus. E não o Cristo segundo a nossa motivação e intenção. Ou segundo a nossa própria vontade. Quem sabe um Cristo provedor de coisas, mas não um Cristo que vive em função do Pai, e o Pai que vive em função do Filho. Esses que
vivem em uma comunhão perfeita e eterna. Se nós não tivermos olhos para enxergar essa comunhão que existe antes dos tempos eternos, nós não compreendemos bem ainda quem é o Filho de Deus. Porque antes dele dar provisão, até mesmo com relação aos nossos pecados, ele vivia essa comunhão com o Pai e com o seu Filho. Esse é o Filho eterno de Deus, que no devido tempo se manifestou em carne, mas ele é o Filho eterno de Deus em sua essência. Esse é o nada. Então é exatamente isso. Vamos traçar uma linha entre Moisés e Paulo. Vamos traçar uma linha no tempo de Deus, na eternidade. Traçamos uma linha entre Moisés e Paulo. Vamos colocar essa linha num nível mais elevado. E é como se no tempo de Moisés uma abertura fosse feita do céu para a terra. E Moisés pôde ver o modelo do tabernáculo de Deus e não de Moisés. Penso que os irmãos conhecem a história de Moisés. Quando Moisés compreendeu que ele deveria libertar o povo do Egito, Moisés tentou fazer algo à sua maneira. E se ele prosseguisse à sua maneira, tentando libertar o povo do Egito, que é uma coisa boa, que era a vontade de Deus, mas a maneira de Moisés fazer isso, ele começou matando um egípcio. Esse seria o método de Moisés edificar o tabernáculo. Moisés, assim como Saulo, tem as suas qualificações. Moisés foi capacitado, foi instruído em toda aquela cultura egípcia. Com toda certeza ele era um grande arquiteto. E pensando assim, ele teria todas as condições para edificar um tabernáculo. Mas ele não poderia edificar esse tabernáculo, a não ser que ele passasse então por 40 anos de trabalhar no Senhor. E, em primeiro lugar, ele tivesse uma visão adequada, uma visão espiritual. Então Deus se apresentou e ele percebeu que esse Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Esse foi o primeiro sentimento de Moisés. E portanto, quando aquela voz então falou com ele, qual foi a primeira coisa que essa voz falou? Tire a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Percebe que a sandália ali no contexto são as mesmas palavras quando o Senhor falou para Josué, quando Josué pisou em Canaã. Tire a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. Então a sandália tem qual significado para nós? Nos despir de tudo aquilo que é da obra humana. Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Você vai edificar um tabernáculo. Você vai conduzir esse povo a Canaã, mas não segundo a sua maneira. Esse tabernáculo não vai ser edificado segundo o seu entendimento, mas vê, pois, que faça tudo conforme este modelo. Qual é este modelo? Senão o modelo que Deus apresentou a Moisés. Agora, então, pensando nessa linha, nós temos Saulo, que foi derrubado na estrada de Damasco. E os seus olhos foram ofuscados. Ele, por um lado, perdeu aquela visão terrena que ele tinha, para que ele ganhasse uma visão espiritual. E o mesmo Deus que se apresentou a Moisés, ele vai se apresentar a Saulo. Quem és tu, Senhor, é a pergunta. E esse Deus, o que respondeu a Moisés, o eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, esse Deus vai se apresentar a Saulo de Tarso. Eu sou Jesus. Mas não apenas Jesus, mas eu sou Jesus a quem tu persegues. Então Paulo percebeu, por visão espiritual, que esse Jesus não é apenas um indivíduo, mas que ele é um cabeça que governa sobre o seu corpo. E que quando ele perseguia aqueles cristãos, ele então tocava o próximo. Então percebe que nessas duas aberturas você vai ter a mesma realidade. É como se Saulo olhasse aqui uma realidade celestial e Moisés olhasse aqui uma realidade celestial. Eles viriam o mesmo tabernáculo,
eles viriam à mesma igreja e à mesma edificação. Porque o tabernáculo nada mais é do que uma figura de Cristo e da igreja e os nossos relacionamentos uns com os outros. Esse é o significado do tabernáculo. Então, qual a diferença das duas visões com relação a essa realidade? Nenhuma. Mas tanto um como o outro precisavam ver claramente qual era a vontade de Deus e o propósito de Deus para com os homens. Para que tanto Saulo como Moisés pudessem edificar a casa de Deus. E Moisés deveria então fazer tudo segundo esse modelo. E por meio da própria glória que encheria aquele tabernáculo, é que eles seriam santificados. É por meio da revelação da glória de Cristo é que nós somos santificados. Não é interessante? Ou quando nós precisamos então da ajuda do Espírito para que essas coisas fiquem bem claras. Então a necessidade essencial de visão espiritual, para que isso possa governar as nossas vidas, tanto as nossas vidas individuais como as nossas vidas coletivas. Nossa vida como assembleia, a nossa vida como igreja do Senhor, precisa ser governada por algo espiritual. Queridos, a igreja não é algo terreno. Será que nós temos compreendido isso na experiência e na prática? Buscando talvez construir algumas coisas com as nossas próprias mãos, com os nossos próprios entendimentos, achando que coisas boas podem ajudar ou não, enquanto o que nós precisamos é compreender a essência e a natureza de Cristo e da igreja, porque ela é uma verdade espiritual. Enquanto isso não governar os nossos corações, nós teremos imensa dificuldade de avançar no próprio testemunho do Senhor como corpo de Cristo, porque os padrões são espirituais, os modelos são celestiais, os princípios e a verdade de Deus é espiritual. Para sempre está firmada as tuas palavras no céu. É uma palavra eterna que deveria governar toda a nossa vida. O conceito de Deus acerca da sua igreja é espiritual, com seus aspectos e comportamentos aqui na terra, mas o seu caráter e essência é celestial. Então citei esses dois homens apenas para destacarmos a importância de visão espiritual. E vamos examinar alguns textos para que esse assunto da natureza da igreja fique selado em nossos corações. E vamos buscar então se realmente essa natureza está antes dos tempos eternos, como é dito em Efésios. Em Efésios é dito no capítulo 3, 11, que é segundo o seu eterno propósito de Deus em Cristo Jesus. Então penso que é desse ponto que nós precisamos buscar e ter o nosso ponto de partida, para que possamos realmente viver como corpo de Cristo. Então abra comigo em Mateus, capítulo 1, e vamos fazer algumas comparações com relação à pessoa de Cristo e o corpo de Cristo. Vamos fazer essas duas comparações para que isso fique claro, de maneira lógica, bem resumida. Mateus capítulo 1, os irmãos conhecem o texto, versículo 20, está falando acerca do nascimento de Jesus. Então vamos examinar com atenção. Versículo 20. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo a José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Então nós vamos fazer uma comparação acerca de Cristo e acerca da igreja. Nós estamos examinando aqui o nascimento desse Jesus, mas de nenhuma maneira, e se nós tivermos outra compreensão, nós iremos fazer um desvio com respeito a um fundamento,
E esse desvio pode causar um sério problema a todos nós. Esse que se manifestou em carne. Ele sempre foi o eterno Filho de Deus. Ele está sendo gerado no ventre de Maria, mas ele não é de maneira nenhuma criado. Ele está passando por um processo até mesmo de dores de parto, nascendo de uma maneira natural, mas porém, ele sempre foi e é o eterno Filho de Deus. Se nós entendemos que esse Cristo é um homem natural, apenas com os seus poderes, e que ele é criado, e que ele um dia morreu, então surge um outro homem dotado de poder, nós estamos nos desviando de um fundamento essencial. Isso é o que os gnósticos faziam, e era o que João, então, nas suas cartas, defende com tanta firmeza. Entendendo que Jesus era alguém criado, era apenas um homem, dotado de um poder, e que ele morreu à cruz e tudo se acabou. E depois veio outros filósofos, e com os seus poderes e tudo mais. Então percebe um desvio? Este que é Jesus, este que é o Filho do homem, ele é em natureza o eterno Filho de Deus, ele é Deus, em sua essência. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. As três pessoas distintas, mas com a mesma essência e natureza. Distintas, mas uma mesma natureza. Então, qual é a nossa necessidade com relação a Cristo? Compreendemos que Ele foi gerado pelo Espírito Santo, o Espírito de Deus, e que Ele é o eterno Filho de Deus. Precisamos ver essa relação que sempre houve entre o Pai e o Filho. Esse é o primeiro ponto. Isso com relação a Cristo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai. À luz de Efésios, quando nós examinamos aquela palavra mistério, nós sabemos que há duas faces daquele mistério. Mistério é um segredo que estava guardado e velado. Mistério é um segredo. Era um segredo. Mas é duas faces da mesma moeda. Nós não podemos ver uma parte do mistério e não ver a outra. E podemos dizer que parte do mistério está sendo desvendado e manifestado com a manifestação do eterno Filho de Deus se fazendo carne. Esse é um lado do segredo de Deus, daquilo que governa o centro e o coração da vontade de Deus, de fazer convergir nele todas as coisas, no Filho. Esse é o centro do coração de Deus, mas isso é uma face da moeda. Ele se manifestou em carne e vimos a sua glória. O eterno Filho de Deus se manifestou em carne, graças a Deus, por esse Verbo encarnado que se manifestou. E tocamos agora a sua palavra de maneira viva e eficaz, não apenas como letra, porque ele se tornou humano. O Deus que é Espírito se manifestou através de Cristo e se tornou humano. Aquilo que era inacessível se tornou acessível a todos nós. Graças a Deus. E é por isso que nós podemos congregar em torno da palavra. Porque Ele se tornou acessível. Ele em todas as coisas se tornou semelhante aos irmãos. E por isso Ele mesmo pode ser o nosso socorredor. Porque Ele sabe o que é passar por aflições. Ele sabe o que é passar por angústia. Porque Ele passou. Então, graças a Deus por esse aspecto tão maravilhoso, dessa revelação da pessoa de Cristo. Lembre-se vamos lembrando de alguns textos por causa do tempo. Não vamos abrir todos eles. Mas você lembra em Mateus 16, quando o Senhor falou para Pedro: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que tu revelou, mas meu Pai que está no céu. Tu és Pedro, assim como nós somos pecadores. Redimidos pelo sangue do Cordeiro, nós somos pecadores. Mas somos, pela graça de Deus, bem-aventurados, assim como Pedro. Porque nós já sabemos dessa grande verdade. E ali está contida a grande
a maior revelação de tudo e de todos. Por isso que Pedro foi um bem-aventurado. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Essa é uma grande revelação. Pedro não poderia, com a sua mente carnal, compreender isso. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que revelou, mas é o Pai que revelou a Pedro. Então, sobre essa base, o Senhor vai chamar Pedro e falar para Pedro que ele edificaria a sua igreja. Mas essa é a primeira e grande revelação. Percebe? Revelação daquilo que é eterno. Daquilo que sempre foi e não passou a existir no ventre de Maria. Ele se manifestou como homem e ele recebeu um nome. E o nome dele é Jesus, aquele que salva. Esse é o nome humano. Mas nunca faça disso como se ele fosse alguém, um homem simplesmente criado. 100% Deus, 100% homem. Essa é a base de toda a nossa fé. Então percebe que um erro aqui é um grande desvio da nossa fé cristã. Então guarde isso. Vamos a um outro texto em Gálatas. Gálatas capítulo 5. Capítulo 4, versículo 4. Gálatas 4, versículo 4. Gálatas 4, versículo 4. Olha esse texto, também conhecido dos irmãos. Então há duas expressões interessantes. A primeira está no verso 4 e vamos ler. Vindo, porém, essa palavra, plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Ele está falando do mesmo menino. Chegando, porém, à plenitude do tempo. Guarda essa palavra, a plenitude do tempo. Deus enviou o seu Filho eterno para se fazer carne. Esse é um primeiro envio. Se você ler o versículo 6, diz assim: e porque vós sois filhos, e aqui já está o segundo envio. Enviou Deus aos vossos corações o Espírito de seu Filho que clama Abba Pai. Então aqui você tem dois envios. O primeiro já falamos um pouco de maneira resumida. Não podemos errar nesse princípio, porque senão teremos um desvio e um grande prejuízo para as nossas vidas. Então, chegando esse tempo, chegando à plenitude do tempo, Deus se manifestou. Um lado da moeda. O Cristo individual se manifestou. Mas esse Cristo, que é um indivíduo, foi à cruz, morreu e ressuscitou. Por isso que se um grão caindo em terra não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, produz muito fruto, no singular, não frutos. A respeito do que ele está falando? Qual é o fruto desse trabalho de parto do nosso Senhor Jesus, como homem? 33 anos, com dores de parto. Quando aquele soldado, então, feriu o lado do Senhor Jesus. E João fez aquele registro, em João 19:34. Do seu lado saiu sangue e água. Sangue para remissão. Aqui nós temos o quê? Queridos, isso é tão importante para nós. Aqui nós temos a essência e a natureza da igreja, que se tornaria realidade ainda. Porque Cristo não havia sido ainda glorificado. O Espírito Santo não tinha sido enviado. Por que motivo? Porque o Espírito precisaria aguardar a entronização de Cristo, para que ele pudesse comunicar a nós toda a plenitude que há em Cristo Jesus. Percebe? Por que o Espírito não veio antes?
O Espírito nem mesmo veio após a sua ressurreição, porque ele permaneceu ali na terra. E por que seria melhor, é conveniente para vocês que eu vá? Porque se eu não for, o Consolador não virá. E se o Consolador não virá, ele não poderá falar acerca das minhas glórias, e do meu triunfo e dos meus princípios, e nenhum de nós teria o que temos hoje, a mente de Cristo. Porque quem comunica a realidade do céu para a terra não é outro senão o Espírito Santo. É Ele que traz o céu para a terra. É Ele que traz o princípio espiritual para a sua igreja. Percebe que entre esse evento, a encarnação, e o Pentecostes, que é o outro que nós já vamos citar, entre uma coisa e outra, você tem aqueles discípulos, nesse período após sua ressurreição, quando o Senhor foi assunto ao céu, você percebe nos discípulos um medo. Mas por que um medo? Porque eles não tinham a plena convicção e a realidade do trono, da majestade dos céus. E eles tinham o ensino que eles receberam de Cristo, mas um ensino terreno, é isso que eles tinham. Mas eles estavam com medo. Eles tinham conhecimento, mas faltava algo para que eles superassem o medo. É como que eles ficassem em um período, em um vácuo, aguardando uma certeza e uma convicção que só viria pelo Espírito Santo, como que selando tudo aquilo que Cristo fez, e comunicando a eles, e concedendo a eles poder, não só para pregar, mas para viver a vida cristã. Então eles aguardavam isso com toda a sua convicção. Então esses dois envios. Então a plenitude do tempo no verso 4. Agora vamos dar um passo em Atos, no capítulo 1 de Atos. Capítulo 2, no versículo 1. Atos capítulo 2, no versículo 1. Então ali em Gálatas, vindo, porém, a plenitude do tempo, esse Filho Eterno se manifestou em carne. Então temos a sua essência e a sua manifestação. Guarde isso com cuidado. Agora nós vamos para o outro lado da moeda. Então esse mistério, um lado foi plenamente manifestado. Cristo se manifestou e vimos a sua glória. Mas nós não podemos agora separar esse lado da moeda com o outro. Nós não podemos desvincular o Cristo exaltado e o seu corpo. Não foi isso que Paulo viu? Onde está Cristo quando ele foi derrubado na estrada de Damasco? Ele estava sentado à destra de Deus o Pai. E o que ele toca na terra? Senão o corpo de Cristo. Só que ele está tocando aquilo como que se fosse um corpo só, e é. Não há distensão entre o cabeça e Cristo, porque é uma realidade, há uma união perfeita e plena em Cristo Jesus. Então, nesse versículo 1, começa assim, olha que interessante. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, há uma tradução um pouquinho melhor que nos ajuda a compreender de maneira mais clara. Que está assim, ao invés de estar ao cumprir-se o dia de Pentecostes, sabe como está? Em plenamente chegando o dia. Sabe o que nós podemos fazer aqui sem erro? Vindo, porém, a plenitude do tempo. Cristo enviou o seu Espírito. Vindo, porém, a plenitude do tempo. Deus se manifestou através de Cristo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o Espírito de Cristo. Então, qual é a essência da igreja? Os irmãos percebem que a igreja está, então, no coração do próprio Deus. E que Ele está na história, no tempo. Essa igreja está apenas se manifestando. Mas essa não é a sua essência. E por isso que nós
sabemos que a nossa pátria não é daqui, a nossa pátria é celestial. Falamos tanto de coisas celestiais, mas não paramos para refletir por que isso é assim. Porque então em Pentecostes a igreja passa a existir de forma real e palpável, com um testemunho na terra, governado pelo céu. O Espírito que veio se manifestou naqueles 120 primeiros cristãos. Não foi assim? Ali você tinha uma pequena expressão do que seria o corpo de Cristo. Você tem ali a princípio 120 membros apenas. Membros. Qual é a mudança? Quando esse Espírito então vem em sua plenitude. Eles deixam de ser apenas membros. Agora eles são um corpo com os membros. Os irmãos perceberam a diferença? Eles estavam congregados antes que o Espírito viesse. Congregados como? Membros. Eles seriam apenas membros espalhados. Só membros. Quando o Espírito vem e batiza em um só corpo, muda. Eles continuam sendo membros, mas na verdade eles são um corpo com os membros. E isso é bem diferente. Eles estão unidos em espírito e são os membros. Cabeça e membros. Por isso que o cabeça não pode dizer aos pés, eu não preciso de ti. Que expressão mais linda e prática com relação à nossa relação com Cristo e conosco. Nós não podemos viver sem o cabeça. Mas à luz de 1 Coríntios 12, o cabeça não pode dizer, não preciso dos pés. Ele precisa agora do seu corpo na terra para manifestar a sua glória. E dar o testemunho e preparar um caminho de retorno, então, para a sua volta, na segunda vinda. Esse é o encargo do corpo de Cristo. Esse é o encargo da igreja. Mas ela só pode viver esse chamamento quando ela compreende essas duas realidades espirituais. Então aqui agora nós temos o quadro completo. Duas faces da mesma moeda. Não é exatamente isso que Paulo vai dizer então em Efésios capítulo 5, 32. Ele vai resumir na verdade tudo isso que compartilhamos. Então grande é esse segredo. Que graças a Deus, para nós, não tem sido mais tanto segredo. Mas quantas coisas ainda precisa ser desvendado. Quanto nós precisamos contemplar esse Cristo exaltado. Quantas aplicações poderiam ser feitas a partir da essência. Se nós não compreendemos que nós estamos caminhando aqui na terra e lidando com coisas espirituais e não coisas terrenas. Que a nossa expressão são de realidades eternas. Que o que rege a nossa vida não são os conceitos do mundo, mas é o conceito de Cristo. Somos governados pela palavra de Deus e não pela voz do mundo. Então os irmãos percebem aonde que essas coisas que aparentemente são visionárias, mas elas são totalmente práticas. E talvez falhamos e damos às vezes mau testemunho porque achamos que a igreja foi uma coisa que se iniciou na terra. E percebe que se aqui houver um desvio, esse desvio ele é tão perigoso quanto quando nós nos desviamos dessa primeira grande verdade. Em achar que ele é apenas um homem. E se nós tratarmos que a igreja é apenas algo terreno e foi constituído aqui na terra, nós temos o prejuízo e o estrago que nós estamos assistindo nos dias de hoje. Porque ela errou no mesmo ponto. Ela está tratando como se fosse algo terreno. Igreja é uma coisa criada pelo homem. Igreja é um ajuntamento de pessoas. Igreja é algo que nós fabricamos, que nós construímos, queridos irmãos. Assim como Moisés e Paulo não tinham habilitações suficientes. Moisés para edificar aquele tabernáculo. Saulo para ser um cooperador do edifício de Deus. Assim somos nós. Mas quando essas coisas então norteiam a nossa vida, reconhecemos que através do Espírito de Deus podemos ser verdadeiros cooperadores e servos do Senhor que possam caminhar à luz da vocação e da vontade de Deus. Isso é a mente de Deus na terra. Isso é a mente de Cristo na terra.
Por isso que no sonho de Jacó, nós vamos concluir, por isso que no sonho de Jacó é usada aquela expressão, a casa de Deus, como sendo a porta do céu. Está vendo quantas coisas nós temos nos perdido com relação à igreja? Por causa desse desvio. Quantas coisas são colocadas em nossa mente. Quantas compreensões estranhas com relação à casa de Deus. Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Só há salvação em Cristo Jesus. Não há outro. Mas se a igreja é o próprio corpo de Cristo, e maiores obras do que estas farás. Ele está falando de quem? Do corpo de Cristo. Está vendo que excelência e que chamamento elevado? E por isso que Jacó então diz no seu sonho que a casa de Deus é a porta do céu. Sabe por quê? Porque a casa de Deus, que é a igreja, à luz de Timóteo, é a igreja. Se Cristo salva, faça a sua conclusão. A igreja é aquela que salva. Por causa de Cristo. Não por causa de nós. Perceberam, irmãos? Essa plena união. Não estamos de maneira nenhuma colocando à parte a obra da justificação e da redenção. Já falamos sobre o primeiro aspecto. O seu aspecto individual. Ele nos justificou, Ele nos redimiu, Ele nos fez ressuscitar juntamente com Ele. São tantos textos que nós poderíamos lembrar acerca dessa posição em que estamos. Ele foi assentado à destra de Deus o Pai. Ele está assentado nas regiões celestiais em Cristo. Mas o que Efésios vai falar acerca de nós? Que nós estamos, por meio da ressurreição, juntamente com Ele, assentado no mesmo lugar, nos lugares celestiais. E é nessa posição que nós devemos dar o testemunho na terra. É nessa luz que vivemos na terra, dando o testemunho do céu na terra. Maiores obras do que essas farás. A casa de Deus é a porta do céu. Amados, se aqueles que passam por nós, se aqueles que passam por nossas vidas familiares, nossa vida coletiva, não percebem o frescor, o amor, o caráter de Cristo, como que essas vidas serão salvas? A casa de Deus é a porta do céu. Então, se aqueles que passam por nós não provam do amor de Cristo, da bondade de Cristo, os irmãos percebem que essas coisas são totalmente práticas. Essas coisas desceu do céu e tocou a terra. Aquilo que era realidade espiritual, com sua essência, tocou a terra. Vimos a sua glória quando Cristo se manifestou como homem. Vemos a glória da igreja que se manifestou em Pentecostes. A glória de Cristo e a glória da igreja. Que imenso privilégio temos de sermos chamados como cristãos e pertencemos então ao corpo de Cristo, aquele que dá um testemunho. Entrada e caminho para a salvação. Por causa de Cristo, não por causa de nós. Mas plena união. Como você vê a sua união com Cristo? Somos unidos com Ele na sua morte, somos unidos com Ele na sua ressurreição. Não é esse o ensino de Romanos 6? Você está inserido ali? Você está incluído ali com isso? Claro que estamos. Unidos com Ele. Se Ele manifestou em humildade, o desejo que a igreja se manifeste em humildade. Se Ele negou a si mesmo, é necessário que a igreja negue-se a si mesmo. Se Ele promoveu salvação a outros, é necessário que a igreja salve a outros. Se Ele, no momento que Ele poderia partir do céu para a terra, no monte da transfiguração, Ele negou a si mesmo. Ele estava absolutamente aprovado diante do Deus e Pai. Ele nega a si mesmo e desce. E vai à cruz.
E esse é o mesmo chamamento para nós. Negarmos a nós mesmos e seguirmos o nosso Senhor. Quem não tomar a sua cruz não é digno de mim. Então essas coisas tocam as nossas vidas. Uma realidade celestial que governa a terra. Foi isso que governou a vida do Senhor Jesus. Pense com relação ao testemunho de Cristo no seu tempo que ele esteve na terra. O que ele trouxe do céu para a terra? A expressão do Pai, não é isso? Ele não manifestou a vontade do Pai na terra, contando não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade. Eu e o Pai somos um. O que o Senhor Jesus está fazendo como homem em seu ministério terreno? Trazendo a vontade do Pai para a terra, não é isso? E isso com relação ao Cristo. Agora traga essa mesma relação para a igreja, o corpo de Cristo. O que a igreja está fazendo na terra, ou o que ela deve testemunhar, ou o que ela deve trazer do céu para a terra, senão Cristo. Se Cristo trouxe a vontade do Pai para a terra, a mente do Pai para a terra, a igreja deve trazer o testemunho de Cristo para a terra, a mente de Cristo para a terra, a vontade de Cristo para a terra, o senhorio de Cristo para a terra. Então a igreja manifesta Cristo e só Cristo. Que o Senhor desperte os nossos corações. Sermos governados por esses dois fundamentos. Não permitamos nos nossos dias a sermos desviarmos dessas duas verdades. Porque no final, um pequeno desvio, no final será um grande prejuízo. Penso que o Senhor está, pelo Espírito, restaurando essas verdades e trazendo de novo aos nossos corações a essa essência e fundamento, para que possamos então viver a vida de Cristo até que Ele volte, sendo aqueles que preparam o caminho do retorno do nosso Senhor. Que o Senhor nos ajude. Amém. Senhor, nós te bendizemos, te adoramos pela tua infinita bondade e graça. Pedimos ao teu Espírito que continue falando e revelando aos nossos corações. Senhor, quanto precisamos ser ganhos pelo teu amor. Conquista-nos, Senhor. Fala aos nossos corações. Trabalha a cruz em cada um de nós. Amém. Produza em nós verdadeiros frutos dignos de arrependimento. Amém. Para que a tua glória seja vista e manifestada. Nós te adoramos e te bendizemos. Em nome de Jesus.